Muito bem. Mardalia, você pode ler para nós, por favor, versículo 57 até o 66? 66. 57 é 66. O João Lucas disse que vai também. Enquanto isso, a Marta vai ler? Pode começar? Pode. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado. Acabou de faz 30 Shalom. segundos que começou. Shalom. Desculpa aí. Imagina. Vamos lá, Marta. Vamos começar de novo, vamos lá. E completou para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado João. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo a ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Muito bem. Quem quer comentar alguma coisa sobre o texto? Bom, como tem tanta gente assim se dispondo a falar... Eu falo assim, um de cada vez, senão para não ter, né? Ok. Irmãos, olha que importante, né? Nós estudamos até aqui, nós vimos aí, né, já que o Evangelho de Lucas, na verdade, é uma carta, é isso, com autoridade, mas já identificamos o sacerdote Zacarias, falamos, né, sobre a mãe de Jesus, da promessa, né, da vinda de Jesus também, e começamos com a visita, né, olha só, falamos, se não me engano, da última vez, que Maria, como ela não tinha o WhatsApp, né, quando ela ficou sabendo a prova, né, ela ouviu ali o anjo falar para ela que ela teria um filho, e ela vai e falou, e a prova que ele deu para ela, inclusive a Isabel, sabe a esposa do pastor Zacarias? Sabe, aquele idoso que não tem filho, que todo mundo sabe que não tem, que é estéril. Então, ela também está grávida. Prova para Maria, aquela moça, né, que estava recebendo essa boa nova. O que faz mais que depressa? Manda um WhatsApp para Isabel, não é isso? Isabel, que negócio é esse? Fiquei sabendo se está grávida. Não tinha. Saiu correndo e foi lá ver se era verdade mesmo. Chegou lá, ficou 3 meses com Isabel. Olha que coisa boa, que coisa legal. Então, veja bem, se ele falou que ela está grávida é verdade, então é verdade. Eu também estou. Ok? Ela conhecia, Isabel conhecia, Zacarias sabia que eram idosos e que há muito tempo queria filhos e não tinham filhos. Ok? Muito bem. Olha que interessante que a gente observa nos nomes agora. Agora nós vamos ver o nascimento de João Batista, então ela acompanha, fica mais 3 meses, olha só. Tinha 6 meses que Isabel havia concebido, o anjo fala para Maria, não é isso? O anjo fala que havia 6 meses, havia concebido. Sim. E ela fica mais quase 3 meses, então ela ficou até quase João Batista nascer, depois ela fora. E aí nasceu, eles, como bons judeus, ao 8º dia foram circuncidar, né, fazer a Brit Milá, é o ato da aliança, em João, e aí é perguntado para ele qual é o nome. E ela fala, é João. E só que as pessoas falam que você não tem ninguém chamado João na sua família. Pergunta para Zacarias,
ele põe uma plaquinha e fala, é João. Bom, primeiro que a gente tem que considerar, quem deu o nome de João? O Eterno. Está lá em... Quando ele fala com Zacarias lá atrás, colocarás o nome dele de João. Tudo bem? Os irmãos estão acompanhando até aqui? Sim. Cadê? Versículo... Versículo 13. Tá bom? Versículo 13. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E lhes porás o nome João. Muito bem. Então o nome é importante, né, irmãos? Ok? O nome é importante. Dentro disso, para concluir, eu acho que seria importante nós meditarmos aqui nos nomes. O nome de João significa misericórdia. Deus vai manifestar a graça dele. O nome Zacarias, né? Significa Deus se lembra. Zacar é lembrar. Pode olhar aí no dicionário, ok? Zacar é lembrar. Isabel é casta, pura, cumpre promessas. Olha só que interessante. Então, Deus, que ele havia prometido, está lá no versículo 70, versículo 70, a irmã leu aí, né? Nos levantou uma salvação poderosa na casa do seu servo, está falando de Yeshua, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, ele prometeu, né, que enviaria o Messias. Olha só, então, que legal. O nome do pai, Deus se lembra. O nome da mãe, cumpre as promessas. E o nome do filho, misericórdia do Eterno. Para mandar a salvação. Olha que interessante. O pai, Deus se lembra. Mãe, cumpre as promessas. Filho, misericórdia e anuncia a salvação. O que nós estamos vendo aqui? O amém, né? Deus, rei e fiel para cumprir suas promessas. Percebe isso? No nome dos irmãos. Olha como o nome é importante. Porque o Eterno falou, mandou pôr o nome de João. Usou ali um casal que estava esperando as bênçãos do Senhor, né? Eles, inclusive, queriam ter um filho, não tinha filhos, né? E era desejado por eles, né, ter filhos. E Deus lembrou da promessa. Agora, mais ainda, não apenas lembrou da promessa para eles, né? Lembrou da bênção para eles, mas lembrou de uma promessa de bênção para todo Israel e para toda a humanidade que nos alcança até os dias de hoje, né? Então, não, o que nos ensina também é que tudo está debaixo do controle do Eterno, né? Tudo, né? Tudo que ele faz. Olha só a preocupação dele, né? Dos nomes dos pais, do nome de João ali para anunciar a salvação. Eu queria começar dar essa apimentada para os irmãos, lembrando do nome deles, porque os restantes são as promessas se cumprindo. Ok? E aí deixa os irmãos falarem um pouco. Não, o pastor, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu não consegui pegar o raciocínio aqui. O nome, o senhor falou que o nome é o Amém, né? O nome é um acróstico. O que significa o Amém? O Amém então, é um isso que eu queria falar, porque eu acho que nem mesmo. todo mundo sabe, né? Então, por isso que eu ia dar uma explicadinha, uma explanadinha, porque nem todo mundo sabe o que significa o Amém até hoje. A verdade é essa. Então, Amém é um acróstico. Seria cada letra, Amém, de uma frase chamada El Meler Ne'eman. El, Deus, Meler, rei, Ne'eman, fiel para cumprir suas promessas. Ok? Deus é rei e fiel para cumprir suas promessas. Quer dizer, cada vez que a pessoa ela fala um amém hoje, ela ouve uma oração e termina a oração, amém,
né? A gente aprendeu na... Ele não está dizendo assim seja. A gente aprendeu que é assim seja. As pessoas confundem o amém com assim seja. Ele Exato. está dizendo, Deus é rei, e ele é fiel para cumprir suas promessas. Ou seja, você recebeu uma oração, aí terminou a oração, você fala, Deus é rei e é fiel para cumprir a sua promessa. É isso que o amém. Exatamente. E aí, o senhor está falando que no nome dos pais, nós vamos encontrar esse acróstico. Se a gente parar para analisar, vamos lá. Vamos dizer aqui, ó. O nome Zacarias. Zacar. Você procura no dicionário. Zacar é lembrar. Está no infinitivo aí. Iá, quem é Iá? Deus. Yahvé, Deus, ok? Zacariá. Deus lembra. Ok? Ou seja, ele é fiel, ele lembra do que ele fez. Tá? Isso é uma coisa que eu estou falando aqui agora, tá, irmãos? Não está em lugar nenhum. Estamos aqui discorrendo sobre os nomes. Sim, não. Eu estou para explanar para as pessoas, para a gente compreender bem. Ok, tá bom. Então, Zacariá, Deus lembra. O nome da mãe. Pura, fiel, né? Cumpre as promessas. Isabel, ok? O significado dela. Então, Deus lembra. E ele cumpre suas promessas. Ok? Deus é rei, está intrínseco já, né? Entendi. Ele vai e manda o nome do filho João. João é o quê? Misericórdia, graça de Deus. Significado. Não tinha prometido que pela misericórdia mandaria o Salvador? Sim. Então é uma promessa que ele está cumprindo. É o nome do filho. Amém. E esse filho vai anunciar o quê? A salvação, que é Yeshua. Amém. Ele está cumprindo a promessa dele. Eu estou dizendo assim, isso aí tem uma grande revelação disso? Não tem. Mas a importância, né, que Deus dá, que até nos nomes das pessoas aqui, dos personagens, está a revelação do projeto de Deus, mostrando que ele é fiel e que ele cumpre as promessas dele. Sim, mas na verdade, não é que não é uma grande revelação, não é uma revelação impactante, mas é uma revelação importante. Por quê? Porque nós temos que entender também que hoje, o que fizeram? Por exemplo, vamos falar, a Casa Branca hoje. Como que nós chamamos a Casa Branca? Lá nos Estados Unidos, quando vai falar lá que a principal casa do governo lá é a casa... Nós não chamamos de Casa Branca? Sim, olha, Casa Branca. Por que a gente não chama de White House? Não é? Não, é porque foi traduzido exatamente o nome. O nome tem a ideia de uma casa branca. Então ninguém fica na white black, ou sei lá o que for. Enfim, o que acontece? Houve a tradução corretamente. Mas, quando chega na Bíblia, eles não fizeram a mesma coisa. Por exemplo, Yeshua, ele poderia ser traduzido por Salvador. Que de uma certa forma mas não. Jesus, aonde que tem isso? Né? Não existe. Se a ideia fosse traduzir, porque na verdade o nome não se traduz, né? Mas se a ideia fosse traduzir, deveria ser isso. Então, mas não estou falando nem de traduzir, estou falando do sentido que nem o senhor acabou de falar. Jeremias. Não quer dizer nada para nós, assim, o nome. Jeremias, tá bom. E Yermiarro. Ou Yarro. Né? Todos os profetas, Yermiarro, mas a maioria, eles vão terminar com Yarro, né? Jeremias, como que é? Zedequias. Yarro. Deus. Não entendeu? Meu Deus. Então, todos os nomes deles o nome de todos os profetas estão clamando a Deus, é um clamor a Deus. E na nossa tradução que nós temos, tudo isso foi perdido. É que nem o senhor falou lá na palavra de sábado mesmo. Passou batido. Lodebar. Passou batido. Né? Onde o nome estava? No lugar sem palavra. Então, quer dizer... Não, sem palavra. Não, debar, palavra. Lodebar. Olha quanto a gente perde. Tem situação na Bíblia que, se você prestar atenção só no nome, não precisava de muita coisa mais. Só o nome, ele já está te dando uma mensagem. Você já sabe o resultado lá na frente pelo nome da pessoa, né? Mas é interessante, sim. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Ninguém? Um de cada vez. Mário, você leu até o 66? Marda? Você leu até Imagina, você leu até o 66? 66. Tá. Alguém quer ler de 67 até o final? Ninguém? Mardali, pode ler de novo, então? Tá. Posso. Vamos lá? Vai lá, pode ir. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito ó Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo conselho e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas à sombra da morte e sombra de morte, a fim de dirigir os pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Olha, eu sei que o pastor está cheio de coisa para falar aí, eu estou percebendo, mas eu quero fazer só uma observação. Quero fazer só Os irmãos falarem, eu já falei muito. Não, eu prefiro que o senhor fala. Hoje não estou tão inspirado. Mas duas coisas que eu observo aqui, não sei, posso estar errado na observação. Primeira coisa, ele fala aqui que está profetizando que o Messias vai vir para dar cabo de todos aqueles que nos aborrecem, né? Peraí, olha só, o judeu sendo escravo de Roma, dentro da sua própria nação, esperando o Messias que vai resolver o seu problema maior que ele está vendo, né? E a atuação do Messias é muito diferente do que se espera, né? Porque eles esperavam um Gideão, um guerreiro que viesse mesmo e fizesse justiça ali, e como houve, né, com Gideão, com Jefté, enfim, com tantos outros homens aí que até me foge o nome agora. Mas Yeshua vem de uma forma diferente. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: quando Yeshua vem, apesar de o povo judeu ter ali, né, a sua nação forte ali estabelecida, o DNA judaico já estava espalhado por muitas nações, por causa da diáspora, por causa de tantas outras coisas. E aí isso me lembra a parábola do semeador, né, que fala que foi lançada a boa semente e o inimigo lançou o joio, e aí não podia tirar um, porque se fosse tirar o joio ia acabar danificando o trigo. Então falando, deixa crescer junto. Lá na frente vai dar para separar o joio do trigo. Agora, se for, vai danificar. Será que não é isso que aconteceu? Porque, queira ou não, olha, Cornélio, se Yeshua acaba com todos os romanos, Cornélio não tinha se convertido, não tinha tido oportunidade. Era romano, sim, mas alguma coisa ele tinha de Deus ali. E não só Cornélio, como muitos outros. Mas, para finalizar a minha fala aqui, o que eu quero dizer, às vezes a gente espera uma solução para o nosso problema de um jeito que nós entendemos, nós calculamos. Só que assim, na hora de fazer o problema,
Na hora de criar o problema, a gente não faz muita soma, né? Aí chega lá e fala, vou lá e pá, e beleza, e acabou. Não tem muito. Mas na hora que a gente quer uma solução, a gente pede e fala, Deus vai ajudar? Vai, então peraí, Deus. Ó, faz assim. Aí começa a fazer um planinho para você. É assim que eu quero que faça, né? E não é assim que funciona. Deus, ele não é injusto. Ele vai trazer a redenção dele. Agora, tem coisas que tem coisas que ele vai nos livrar, e tem coisas que a gente vai ter que conviver porque a gente criou e existe um algo por trás disso, um algo maior aí, que a gente está olhando do nosso lado, mas Deus está vendo a humanidade. Ele tem amor por todos, né? Mas não sei, é só uma observação. Pastor, pode falar. Então, o Eterno, ele, assim, é o que a gente tem que pensar, né? Ele tem um povo escolhido para uma função específica, que é o povo de Israel. Tá? Isso aí é inegável. Sim. É um povo chamado para ser sacerdote entre as nações. Ponto. Ok? Agora, o Eterno é toda a humanidade. Todos nós somos filhos dele. Todos nós fomos criados por ele. Somos todos filhos de Deus. Né? Todos os que buscam fazer a vontade dele. Né? Isso fica muito claro. Então, assim, independente de ser judeu, gentil, o projeto de Deus é de salvação. Agora, sim, se aplica, né? O irmão está falando de não deixar colher. A parábola, ela soa ali como uma profecia também, né? Não dá para a gente falar, ser taxativo e dizer, é exatamente isso. Sim, se aplica. Se Deus tivesse terminado ali com o projeto, como as pessoas esperavam, né? Vindo, destruindo tudo, primeiro que a profecia já falava em duas vindas, tá? Então, assim, não era esse o projeto do Eterno para aquele momento. A gente pega o Salmo 22 que nós falamos, diria que já estava dito lá por Davi que ele sofreria a crucificação. Então, o projeto de Deus é bem traçado, incluindo todos nós. Tá? Porque as pessoas que muitas vezes rejeitam Deus, falam assim que, porque eles crucificaram Jesus, eles negaram Jesus e Jesus rejeitou. Não, estava escrito, eles negariam. Paulo fala, foi colocado neles esse espírito de não enxergar, ok? Para quê? Para que nós sejamos alcançados. E mesmo eles não tendo aceitado Yeshua, você tem a Torá fidedigna até hoje, porque eles guardaram, eles têm uma finalidade, ok? Então, assim, nós temos que ser abertos para a Torá, olhando a mensagem de Paulo, que, pela própria Escritura, ele é o apóstolo que veio disseminar o evangelho aos gentios, porque os demais ficaram ali pregando para judeus, Pedro, João, estou pregando para judeus. João depois vai as cartas às igrejas aqui, mas a maioria dentro do meio judaico ali, ok? Agora, Paulo, fica muito claro que a função dele é disseminar o evangelho entre os gentios. Pedro a circuncisão e eu a incircuncisão. Não é isso? O evangelho é da circuncisão. E lá ele fala que nós não devemos nos gloriar, na carta aos Romanos, se não me engano, Romanos 9, que não devemos nos gloriar, porque alguns ramos foram cortados e nós fomos enxertados em seu lugar. Não é todos os ramos que foram cortados, alguns ramos. E Deus é fiel para tornar a reenxertá-los. Ok? Então, o que a gente tem que ter em mente, como eu falei agora no começo, também fala que Deus estava preocupado até com os nomes. Olha só, coincidência, irmãos? É coincidência que o nome do pai de João Batista, que vem anunciar a misericórdia de Deus, Deus se lembra? É coincidência que o nome da mãe dele que ele é fiel, que cumpre as promessas? É coincidência que o nome que ele manda dar para João é misericórdia, João? Não é coincidência, Deus cuida de todas as coisas. Óbvio, ele nos dá o livre-arbítrio, isso não é endosso de predestinação, ok? Não é isso, mas quer dizer o seguinte, que Deus, ele atua de forma sugerida que ele vai acontecer.
que vai acontecer? Pegou lá o nome Zacarias, né? Deus se lembra, é o nome do homem que deu à luz, né, a um homem que veio trazer o anúncio da misericórdia de Deus, apanai, anunciar a vinda do Messias, ok? Sobre quem está o mesmo Espírito que de Elias, que atuou em Elias, tá? Então, minha leitura do que eu vi aqui, portanto, só confirmando o que o irmão falou, será que se aplica nesse caso? Sim, no caso de Cornélio, né? Se Deus tivesse terminado, mas eu penso que o projeto não era terminar no tempo de Yeshua, da primeira vida dele. Esse não era o projeto. O projeto já estava anunciado. Vimos lá no Salmo 22 que teria uma segunda vida. Okay? O projeto de Deus já estava anunciado nesse sentido. Muito bem. Dentro disso, se a gente continuar lendo aqui os versículos que a gente falou, né, que lá a partir do versículo 67, que Zacarias, né, foi cheio do Espírito e começou a glorificar o Senhor porque ele visitou e remiu o seu povo. Olha, estava o filho dele, a misericórdia estava anunciando a salvação. Olha que as palavras que ele usa. Remiu o seu povo, nos levantou uma salvação na casa de Davi, fazendo alusão a Yeshua, como falou pela boca dos seus profetas. Olha ele falando aqui da promessa, como falou que ele se lembra, tá certo? Está se lembrando da promessa dele, para nos livrar do nosso inimigo e de todos que nos odeiam. Nossos inimigos aqui, meus irmãos, embora nós possamos ter problemas físicos, problemas no campo dessa terra aqui, mas é maior no campo espiritual, é vencer, é voltar para o eterno, voltar para a comunhão com o eterno. Né? Então, esse é o maior inimigo a ser vencido aqui, e se lembrar, olha aqui, Zacarias, né? Lembrar, Zacar, da sua aliança, né? Imagina Zacarias falando assim, que é Zacar, né? Da aliança, ele mesmo estava falando do nome dele. Ele mesmo estava falando do nome dele, certo? Conceder-nos, né, que, libertados nós, sirvamos sem temor, que era o projeto dele, desde quando tirou o povo do Egito, que fosse servir ao Eterno. Agora, o importante, e penso que fecha todo o entendimento que vai até o restante, é o versículo 75, que diz, em santidade e justiça perante ele. Amém. Aí, para mim, conclui o projeto, né? Que depois aqui vai falar do menino que crescia e tudo mais, mas ali, para mim, conclui o projeto. Então, Deus, ele se lembra, ok? Ele é fiel, né? Cumpre suas promessas, ok? Ele é misericordioso, nome João, misericórdia, ok? E ele nos envia a salvação através de Yeshua. Mas essa salvação, ela vem para que nós nos sirvamos em santidade e justiça, ok? Então, acho que do apanhado geral que eu vou falar, pelo menos nesse primeiro momento, é isso aí. E aí abre para os irmãos também conversarem, senão eu acabo monopolizando aqui a live. O João levantou a mão ou foi impressão minha aqui? Levantei a mão. Eu perdi algumas coisas, né? Quando eu entrei na live ainda estava no trabalho, então eu fico escutando uma parte. Você não perdeu nada. Mas sobre essa questão, né, de nomes serem importantes ou não, né, eu acho interessante a gente lembrar, né, o nome tanto é importante que desde Abraão Deus vai mudando o nome de alguns, né, de acordo com o chamado que tinha para eles. Então Abraão vira Abraão, Jacó vira Israel, etc. Né, Sarai vira Sara, etc. E é interessante que a mudança de nome mais famosa do cristianismo, né, ela não aconteceu. A suposta mudança do nome de Saulo para Paulo, ela não aconteceu, ela não existe. Então, a gente sim dá valor a essa questão de mudança de nome, porque de fato é algo importantíssimo. Existem diversos segredos na Torá em coisas muito mais sutis do que nomes, em coisas muitíssimo mais sutis. Como, por exemplo, a forma de se falar uma frase, né? Tem alguns filmes, tipo Mestre Yoda, que ele muda, troca a sequência de falas, né? Você vai ler na Torá, às vezes a mudança de uma palavra, você fala, será que ele só fala diferente? Não, tem uma mudança, tem um motivo
para as palavras estarem alternadas, né? E na questão do nome também tem um motivo. Deus, aliás, ele tem parece um senso de humor, né? Até aquele trocadilho, né? Com Pedro, todo mundo pensa que tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Na verdade, o trocadilho não é com a palavra Pedro e pedra, é com edificar e igreja, e tu és Pedro, enfim, a mensagem estava mais ligada ao que tinha sido revelado a ele do que sobre o nome dele propriamente dito. Não era com o nome de Pedro trocadilho, eu não vou me lembrar agora exatamente qual é, eu posso trazer depois. E também uma outra questão era sobre isso que o pastor falou sobre o projeto, né? Que, sim, quando, no Salmo 22, né? Quando Davi estava falando sobre o Salmo, já tinha, assim, mudado um pouco, né, o projeto, porque se a gente for pensar bem, lá na saída de Israel do Egito, do que teria sido caso Moisés tivesse entrado na terra, é algo inimaginável, não dá para saber como é que estaria o mundo hoje, né? Basicamente, ele seria o primeiro Messias, né? Yeshua já seria o segundo. Então, assim, eu imagino o cataclisma que não foi no mundo espiritual aquele pecado dos espias, né? A ponto de Deus falar, ninguém dessa geração vai entrar, né? Foi algo bem pesado. Ah, parece que Deus se enfureceu. Não, ele não se enfureceu. Se ele se enfurecesse, ele podia acabar com a existência, né? Mas foi algo muito relevante. Na verdade, toda vez que você vê um texto que mostra uma emoção divina, Deus não tem emoção, ele criou a emoção e ele não está sujeito à sua própria criação, mas tem um segredo por trás daquilo ali. Outra coisa importante com isso também, eu acredito que todos os irmãos tenham visto a profecia que existe no livro de Esther, né, que se cumpriu pouco tempo atrás, sobre como que o pessoal do Holocausto morreria, que enforcado, né, irônico, pessoas agora, né, depois do Holocausto, você já tinha câmara de gás, fuzilamento, etc. Ah, morreram enforcados, é interessante. Aí você vai ver o livro de Esther, tem uma explicação para isso. Da mesma forma, tem uma profecia no livro de Ruth que fala sobre essa questão do propósito, né? Desculpa se eu tiver desconectado demais, mas eu espero conseguir unir de novo os pontos agora. É que a profecia é acerca da vinda do Messias, né? E tá ali no livro, tá no livro de Ruth, naquela parte em que é falado para Ruth, vá e ele te redimirá, se ele não te redimir, eu a redimirei, né? E aí tem, creio que é Boaz, né? E tem uma analogia muito profunda, eu não vou conseguir passar o estudo em alguns poucos minutos, mas simplificar assim, basicamente assim, existe o plano, ele vai lá que ele vai te redimir, mas se ele não te redimir, eu vou. Então, o estudo, a mensagem que ele passa é assim, existe o plano de Deus, e pode ser que o plano de Deus, assim, é o quê? É o final, é como vai terminar. Existem algumas possibilidades para como isso acontece, né? Então, o mundo poderia ter mudado se Moisés tivesse entrado na Terra Prometida. Ok, ele teria construído o templo milênios antes, séculos, né? Séculos antes. Não aconteceu. Ok. Yeshua também poderia ter sido aceito. Ele fala, né? Entrando em Jerusalém. Ah, Jerusalém, se você soubesse o que aconteceria se você hoje aceitar. Você tem o texto de Yeshua exclamando isso. Ah, o que poderia acontecer? Não aconteceu também. Ok. E hoje, isso é inclusive discussão rabínica, que apesar de não aceitar alguns dos textos que nós usamos aqui, eles fazem também a analogia com esse texto de Ruth, falando: quando que o Messias vai vir? Né? Esse texto é muito polêmico, a ponto de alguns terem amaldiçoado quem tentar calcular, etc. Mas eles fazem analogia com esse texto de Ruth, que alguns falam, o mundo tem que estar em plenitude, outros falam, tá, você tem outro texto que fala que não, que vai estar quase tudo sendo perdido quando o Messias chegar, e ele que vai trazer essa plenitude, etc. Mas alguns dos maiores, né, rabinos, falam assim, se nós conseguirmos preparar o terreno para o Messias vir, ok, ele virá. Se não, quando chegar o tempo final, a gente preparando ou não, vem de qualquer jeito. E é essa analogia, né, com o livro de Ruth. Então, Deus tem o propósito dele. Você fala, o propósito de Deus depende de mim. Não, não depende. Como Yeshua falou, né, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então, enfim, do que eu peguei, o que eu acreditei que pudesse contribuir era isso. Espero ter contribuído. Agradeço a oportunidade. Amém. Alguém mais quer
trazer alguma coisa? As irmãs estão muito caladas, vão dizer que a gente é machista aqui, que as mulheres não podem falar. Vamos abrir. Ninguém quer falar nada. Então tá bom. Vamos passar para o capítulo 2, a gente vai ter uma... Opa! Eu quero falar. Isso aí que o João falou tem muito a ver. Eu vi uma mensagem há pouco tempo do Rodrigo Silva, né? E que... Eu nem sei se pode falar o nome aqui, né? Mas já falei. Não, por nós pode. Então, que ele disse o seguinte, né? O cenário está pronto para a manifestação do anticristo. E eu acredito nisso. O cenário está pronto. Segundo o ponto de vista dele, não necessariamente quer dizer que se apresentando o anticristo, em sequência Yeshua virá. Por quê? Porque tem que haver uma preparação foi o que eu entendi da mensagem. Se depois ele ver essa live discordar, pode deixar aí a explicação e a gente vai aprender com ele, ok? Mas foi o que eu entendi da live. Por quê? Dentro disso que o João falou, né? Existe um projeto de Deus e de um tempo determinado. Tudo bem? Então, hoje, Yeshua pode vir hoje. Hoje eu digo por quê? Porque tem coisas que precisam cumprir até mesmo com a vida do anticristo. O anticristo tem que vir primeiro. Tudo bem? Mas vamos supor que se manifeste na sequência, pode Yeshua vir. A humanidade se arrependeu, houve todo um trabalho, a humanidade se arrependeu. Bom, se isso não acontecer, vamos supor que o Eterno permita que o anticristo se manifeste agora. E que não seja tempo de Yeshua vir. Irmãos, tem um tempo. Vai chegar um momento que, se não acontecer, se com todos os sinais, todas as profecias que o Eterno deu, o povo não se arrepender, vai chegar o dia do basta. Ok? 6.000 anos, né? Vai se completar o 7º. Nós estamos em 5.783. 5.783. Para se completar os 6.000, faltam aí 217 anos. Considerando que não existe 200 anos perdidos, você sabe disso aí. Se existe, faltam 17. Se a história dos 200 anos perdidos for real, e é uma possibilidade grande, faltam 17 para se cumprir o tempo do Eterno. Então, assim, se a gente mudar a nossa vida, se nós conseguirmos que a humanidade se arrepende e volte para o Eterno, amém. Se não, vai chegar uma hora que ele vai chegar e falar, deu, é até aqui, agora o projeto vai continuar, né? Então, assim, ele já proveu a remissão, ele enviou Yeshua, o sangue da remissão já foi derramado, né? Apenas que Yeshua, ele tem uma regra dele, uma regra básica de Yeshua, né? Vá e não peques mais, ok? Então, a salvação, ela não é incondicional, ela é condicional. Ela é condicional a você voltar para o Eterno. Crer em Yeshua e ir e não pecar mais. Ok? Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa sobre a questão da mulher pecadora. Lá, né? O que aconteceu ali? Yeshua absolveu aquela mulher? Alguém pode me ajudar se ele absolveu? Eu não posso falar porque eu já conversei com o senhor sobre isso, então já sei. Não, eu sei, né? Eu sei. Ela está... Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para ler com os irmãos. Seria importante, já que nós estamos numa live aqui, né? É importante para os irmãos entenderem o meu ponto de vista, tá? Não estou defendendo aqui taxativamente. Ok? Deixa eu ver se eu acho que o texto... Deixa eu ver se é... Acho que é João, né? Deixa eu ver aqui, não estou achando. Mateus, João 8. João 8,7. João 8,7. Vamos ler o texto. Olha só que interessante. Toda vez que Yeshua operava
ele dizia assim, os teus pecados são perdoados. Não é isso? Falava isso? Sim. Então, Quase sempre. quase sempre, pois é. Olha só o que ele fala para a mulher, né? Ó, vamos ler o texto. Jesus, porém, foi para uma das oliveiras, lá versículo 1. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada de adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, flagrante, adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistia, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, bom, vamos lá. Uma coisa interessante aqui. A gente já vê uma falha. O que a lei diz? O homem e a Eles mulher. trouxeram aí... Hã? O homem e a mulher. O homem e a mulher, não apenas a mulher. E eles mesmos caíram na palavra deles dizendo o quê? Que ela foi pega em flagrante. Não estava sozinha. Ok? Ela não estava sozinha, estava flagrante, não dá para ela adulterar sozinha. Ok? Então, ó, o que eles dizem? Essa mulher foi pega, cadê aqui? No próprio ato, versículo 4. No próprio ato, ela foi pega em flagrante. Se ela foi pega em flagrante, o cidadão estava também. Ok? Por que trouxeram só a mulher? Tudo bem? Lembrando que aqui, Yeshua não estava na condição. Vai ver, era um deles. Pois é, né? Então, assim, os dois, a lei de Moisés, então onde é que já estava o pecado deles ali? Eles já estavam fazendo acepção de pessoas e ocultando parte, ok? Se eles, olha só, se eles atirassem, Yeshua podia questionar, mas não está errado, não, cadê o homem aqui? Cadê o homem? Quem podia dizer ali que não tinha pecado? Estava flagrante o pecado deles. Não era uma conjectura, um pensamento, talvez, que nem a impressão, talvez tenha pecado com ela mesma. Mesmo que não tivessem todo mundo ali, ninguém pecou com aquela mulher. O simples fato de não trazer o homem junto já estava pecando, transgredindo a lei. Este fato já era pecado. Pelo menos este pecado estava latente para todo mundo ali. Ok? Então, quando Yeshua fala, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, pergunta, ele advogou para ela? Ele sentenciou, irmãos. Ele sentenciou. Ok? Só que na lei está dizendo lá o quê? A pessoa tem que não ter pecado. A própria lei salvou. Jesus como juiz. E tanto é que ele não absolveu, que ele fala assim, versículo 11, versículo 10. E Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Veja, numa sentença tem que ter o acusador, o praticante do ato, ok? O réu. O juiz E o advogado. Okay. Jesus, ali ele estava mais como juiz, tanto que ele sentenciou. Tudo bem? Mas olha só o que ele fala. Quando ele operava, ele dizia, vá, os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou. Olha o que ele fala para a mulher. Vê se ele fala os teus pecados te são perdoados. Ela pode ter sido salva? Pode. Ela pode ter arrependido depois, pedido perdão, e ele salvou ela. Perfeito. O sangue dele é suficiente para salvá-la também. Mas veja o que ele diz. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Então ele está ali como juiz. Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Cadê aqui os teus pecados que são perdoados? Que ela não estava nem arrependida ali. Ali ela foi pega em flagrante, não deu nem tempo de se arrepender, né? Ok. Cadê os teus pecados que são perdoados aqui? Ele só disse, eu não te condeno, você não tem acusador, você não tem... Você está entendendo? A lei salvou ela. A lei salvou ela.
Ele estava ali como juiz. Se ali tivessem trazido Essa é a verdadeira liberdade em pedras, hein, pastor? Ok? Ali, se tivessem trazido o homem e a mulher, a sentença talvez teria sido da mesma forma. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Yeshua não ia atirar, porque ele não estava na condição de parte, ele era juiz ali. O justo juiz. Ok? Então ele estava ali na condição de juiz. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele podia, como não tendo pecado, ele até poderia, mas ele não estava na condição de acusador. Ele não estava lá para acusar, ele estava lá como juiz, ok? Então, se vamos que alguém ali não tivesse pecado e atirasse a pedra, cumpriu-se a lei. Que foi o que ele disse, atire a pedra. Ele mandou atirar. Qual a condicional? Aquele que não tiver pecado. Certo? Então, pode falar. Não, e um detalhe. Só que nisso, Yeshua estaria transgredindo a lei. Como? Porque havia uma lei lá no... Os judeus não podiam exercer mais essa função, né? Os judeus não podiam condenar ninguém à morte. Com certeza. Com certeza, que ali foi uma essa era a intenção deles. Foi uma trama para que, assim, olha, por exemplo, né? Se ele disser que não atire nela, vamos provar que ele transgrediu a lei de Moisés. Se ele mandar matá-la, ele está transgredindo Roma, a gente entrega ele para Roma. Perfeito. Não tinha saída, né? Só que assim, né? Graças a Deus, né, que as pessoas que usam de má fé são burras, né? Se tivesse trazido o homem e a mulher, teria ficado difícil o negócio ali. Obviamente que Yeshua ia dar uma solução, porque ele era muito inteligente, né? Ele tinha como resolver, mas vamos pegar no fato como eles aconteceram, ok? O primeiro pecado foi não apresentar o homem junto. Sim. Então, dentro disso, se a gente voltar para o tema, né, que nós estamos falando aqui, né, da necessidade de voltarmos para o eterno, de que as coisas vão se consumar, vai ter um momento que vai consumar, não é? Vai ter um momento do basta. É importante a gente ter em mente que até esse momento é importante que nós venhamos a aplicar ali o vai não peques mais, né? Como que eu vou dizer assim, estar em condições de, no momento do basta, pelo menos, o Senhor, estarmos junto daqueles que não são chamados de iníquos, né? Que diz, Senhor, né? Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, e o Senhor fala, não, você pode entrar porque você não é iníquo, né? Então, é essa a minha conclusão. Eu tenho uma pergunta. Eu não entendi quando vocês disseram agora que ele não poderia ter... Ele teria problemas com Roma se tivesse mandado apedrejar? Como assim? Roma não permitia que os judeus matassem ninguém. Que eles exercessem a autoridade deles. Tem algum documento aí falando sobre isso. Eles não poderiam simplesmente apedrejar, eles precisariam de uma ordem de Roma. Por que eles foram levar Yeshua para ser julgado por Roma? Eles falam, nossa lei não permite matar um homem, mas como não? Por apedrejamento ou alguém que blasfemasse, podia ser, a lei dizia isso. Se blasfemou contra o seu pai, falou mal do seu pai, você pode ser apedrejado. A mulher adulta poderia ser apedrejada. O que dá falso testemunho é Yeshua, que é o que eles queriam fazer. Essa parte eu não entendi. Eu não entendi por questão de Roma não autorizava, mas quando... Eu não sei de onde é a fonte, mas eu vou procurar. Mas eu já vi isso daí. Os judeus não podiam. O pastor tem algum conhecimento sobre isso? Eu já vi também, eu não vou ter agora a fonte, mas tanto é que o irmão mesmo já citou aí. Quando ele apresenta perante Pilatos, Pilatos fala, problemas relacionados à vossa lei, julga vocês lá. E eles falam, não nos é lícito matar ninguém. Ok? Pela lei de Deus era. E qual era a acusação? A acusação não era de blasfêmia contra o templo? Então, eu sempre entendi esse texto como eles mesmos saberem que o que eles estavam fazendo era mentira, né? Não tinha acusação. Na verdade, ele não tinha nenhuma acusação formal. Não tinha do que acusar. Não, mas eu vou ver se eu acho.
Se eu achar para o próximo Vamos. estudo, a gente traz isso daqui, mas eu acho que eu já vi em algum lugar que tinha essa observação, sim. Eles perderam o poder de fazer, julgar de acordo, não, porque Roma queria todo mundo redondinho produzindo impostos. Eles não queriam, é igual, dá para ter uma ideia no The Chosen, eles não queriam nem aglomeração. Por quê? Porque né, vai trabalhar, vai produzir, Sim, sim. mas não sei. Mas se eu acho alguma coisa mais interessante aí sobre isso. Agora, eu queria... Agora, quanto a essa questão aí da situação ter ficado mais complexa, teria sido legal a gente ver alguém com a sabedoria de Salomão resolvendo o problema, né? Depois aquela de solução de quem é a criança, e Salomão conseguiu solucionar. E olha que nem tá na Bíblia as charadas que a rainha de Sabá fazia para Salomão, né? Ele respondia, e Yeshua tinha também essa sabedoria, então ele ia tirar de letra. A gente pode não saber responder, mas ele saberia. Eu só disse que ficaria um pouco mais complicado. Eles facilitaram. Por quê? Porque o primeiro pecado, assim, nós poderíamos dizer, vamos supor que estivesse lá os dois, né? Eles tivessem cumprido a lei e levado os dois, né? E Yeshua disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Talvez eles também não atirariam, porque o judeu ele tem muita consciência daquilo, né? Que, peraí, eu vou falar que eu não tenho pecado, se eu mesmo pequei, talvez entraria aqui de que ele também teria pecado contra a mulher e não cometeria, não é? Não atiraria a pedra. Só que nesse caso, do jeito que foi, fica muito claro um pecado ali, só pelo fato de não ter levado o homem também, né? Então, assim, nós podemos apontar, lendo as escrituras, lendo de falar, tá aqui, um pecado de todo mundo ali já foi não ter levado o homem. Eles falaram que foi pego em flagrante, ok? E se foi em flagrante, então por que o homem não está junto? Então já tem um pecado claro, ok? Tivesse levado os dois? Pode ser que a mesma resposta seria uma solução, tá? Porque eles dizem, não, peraí, eu pequei, deixa ver se alguém que não tem pecado atira. Né? Só o fato de eles terem premeditado, né, pastor? Eles já deviam estar procurando alguma coisa ali, né? É isso aí. Então tá bom. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus permitir. Até mais. Amém. Boa noite.